Era uma estrada perigosa, onde o medo e o silêncio andavam juntos. Mas, naquele dia, alguém decidiu parar. O caminho entre Jerusalém e Jericó era conhecido por todos. Quem o atravessava, sabia. Bastava um descuido, e as pedras que guardavam o calor do sol podiam esconder o pior dos perigos. E foi ali, nesse desfiladeiro estreito, que a tragédia aconteceu. Um homem caminhava sozinho. O suor escorria pelo rosto, misturado à poeira que grudava na pele. O som dos próprios passos era o único companheiro, até que o silêncio mudou. De repente, vozes ásperas, gritos, o impacto seco de um golpe. O corpo tombou. Mãos o seguraram, arrancaram suas roupas, pegaram tudo o que tinha e o deixaram ali, caído, ferido, quase morto. A poeira voltou a assentar. Os passos dos agressores sumiram entre as pedras. O sol seguia impiedoso e a estrada voltou a ficar quieta, como se nada tivesse acontecido. Mas ali, entre o calor e o pó, um homem respirava com dificuldade, lutando para se manter vivo. O tempo passava devagar. O sangue secava. O vento quente soprava o silêncio de um mundo que não parava por ninguém. Até que, à distância, passos ecoaram de novo. Sandálias sobre o chão seco. Era um sacerdote, um homem da casa de Deus. O ferido tentou erguer a cabeça. Talvez agora a ajuda viria. Mas o sacerdote olhou e desviou o caminho. Passou rápido pelo outro lado da estrada. O ferido tentou chamar, mas a voz não saiu. O som dos passos se perdeu e o silêncio voltou. O tempo passou mais uma vez. Então, outro viajante surgiu. Um levita, também servidor do templo. Ele olhou o corpo caído, hesitou por um instante e seguiu o mesmo caminho do primeiro. A esperança se foi. O sol queimava. O corpo doía e a estrada seguia indiferente. Mas é nesse tipo de silêncio que Deus costuma preparar o improvável. Mas antes de seguirmos, deixa eu te fazer um convite. Se você ama viver as histórias da Bíblia assim, não só lendo, mas vendo com o coração e sentindo o que está em jogo, então venha comigo. Inscreva-se no canal. Aqui, cada história revela o coração de Deus por trás dos grandes acontecimentos. Assim você garante que continua caminhando nesta jornada. Agora, volte comigo para aquela estrada, onde um homem caído esperava o improvável. O sol já estava alto e a estrada seguia quieta. O homem ferido ainda respirava, mas a vida parecia escapar com o calor do dia. O pó grudava no sangue seco e o ar pesava como se o próprio deserto observasse em silêncio. Então, ao longe, mais passos. Não era pressa, nem fuga. Era o ritmo de alguém acostumado à estrada. Um viajante se aproximava, guiando seu animal com calma. Trazia um alforje simples, uma pequena sacola de couro, e as roupas denunciavam. Era um samaritano. Aquela era a parte improvável da história. Samaritanos e judeus não se falavam. Havia desconfiança, rancor, fronteiras invisíveis. Mas diante do corpo estendido, nada disso parecia importar. O samaritano parou, olhou ao redor, as pedras, as sombras, o silêncio. Sabia que podia ser uma armadilha. Os ladrões costumavam deixar um corpo à vista para atrair o próximo. Por um instante, o medo o prendeu ao chão. O vento quente trouxe lembranças das histórias que ouvira sobre aquele caminho. Mas o olhar voltou para o homem caído, e a compaixão falou mais alto. O samaritano respirou fundo, soltou as rédeas do animal e caminhou até o ferido. O coração acelerava, o suor escorria pelo rosto, e cada passo parecia uma escolha entre a segurança e o amor. Ajoelhou-se. A cena era dura. O homem estava quase sem roupa, coberto de poeira e feridas abertas. O sangue seco misturava-se à terra. Os olhos semiabertos buscavam algo que já não sabiam se existia. Socorro. O samaritano estendeu a mão e tocou o ombro dele. O ferido se moveu, fraco,
mas ainda vivo. A estrada inteira parecia segurar o fôlego. Nenhum som, além da respiração curta dos dois. O samaritano olhou outra vez para os lados. Nada, nenhum movimento, só o eco do próprio medo. Ele podia ter ido embora, podia ter dito a si mesmo que não era seguro, que não era da sua responsabilidade. Mas ficou, porque às vezes o amor verdadeiro começa com uma decisão silenciosa, a de não seguir em frente quando todos os outros já foram. Ajoelhado na poeira, ele limpou o rosto do homem com o pano que trazia preso à cintura. O toque foi firme, mas cuidadoso. Viu o peito subir e descer devagar. Ainda havia vida ali. E onde há vida, há dever. O samaritano olhou para o céu. O sol ainda queimava forte. Fechou o alforge, preparou o que tinha e começou a pensar no que fazer. Precisaria de tempo, de coragem e de força. Mas, acima de tudo, precisaria permanecer. A estrada seguia deserta, e naquele instante, entre a poeira e o calor, um estrangeiro tomou a decisão que mudaria o rumo da história. O homem ferido ainda não sabia, mas Deus acabava de colocar ao seu lado alguém que não perguntaria quem ele era, nem o que tinha feito. Alguém que só via o que Deus sempre viu, um filho precisando ser amado. E foi assim que o improvável parou. Naquele chão seco, o desprezado se tornou esperança, e o caminho de Jerusalém a Jericó, que antes era sinônimo de perigo, agora se tornava o palco de um milagre silencioso, o milagre de um coração que decidiu se aproximar. O samaritano abriu o alforge com mãos trêmulas. Dentro, o essencial de quem vive na estrada, um pouco de pão, um frasco de vinho, outro de azeite. Tudo o que ele tinha para si, agora, seria usado para salvar alguém que nem sabia o seu nome. Ajoelhou-se mais perto. A poeira da estrada se misturava ao sangue seco. O cheiro era forte. Suor, terra e dor. O sol queimava alto, e o calor fazia o ar vibrar sobre as pedras. O samaritano respirou fundo. Rasgou um pedaço do próprio manto e o mergulhou no vinho. O líquido escorreu rubro, limpando os ferimentos e ardendo sobre a pele. O ferido se contraiu, gemendo baixo, mas o samaritano continuou. Cada movimento era uma mistura de coragem e ternura. O vinho limpava, o azeite aliviava. A dor e o cuidado se misturavam como dois sons diferentes de uma mesma canção. Ele trabalhou rápido, mas com delicadeza. Enfaixou o que pôde, improvisando curativos com o tecido rasgado. As mãos suavam, o corpo doía de tanto se inclinar, mas ele não parava. O tempo parecia suspenso. Só existiam dois homens e um gesto que mudava o significado daquela estrada. Quando terminou o curativo, o samaritano olhou ao redor. O caminho seguia vazio, sem sinal de ninguém. O silêncio pesava, mas agora havia propósito nele. O homem ferido respirava com mais calma, ainda fraco, mas vivo. O samaritano limpou o rosto com o antebraço e se levantou. Precisava tirá-lo dali. O corpo caído era pesado e o esforço arrancava gemidos do próprio ajudador. Segurou-o pelos ombros, ergueu um pouco, depois apoiou as pernas. O homem se manteve em pé por segundos, cambaleando. O samaritano o puxou com cuidado até o animal, guiando cada movimento como quem carrega algo sagrado. Com esforço, o colocou sobre o lombo. O ferido quase desabou, mas o samaritano o sustentou. Ajustou uma manta sob ele, amarrou com firmeza e segurou as rédeas. Agora caminhava ao lado, com o corpo tenso e o coração em silêncio. A estrada, que antes parecia hostil, agora se tornava testemunha de uma compaixão viva. Cada passo fazia o animal levantar pequenas nuvens de poeira. O som das sandálias batendo no chão seco marcava o ritmo da misericórdia. O vento soprava quente, levantando grãos de areia que grudavam na pele suada. O sol começava a descer, tingindo o horizonte de dourado.
O samaritano seguia firme, olhando para a frente. O corpo do ferido balançava sobre o animal, e ele, atento, ajustava o ritmo para que não caísse. Não havia pressa, nem desespero, apenas constância. A cada metro percorrido, o gesto se tornava mais pesado, mas também mais belo. A compaixão não era um sentimento, era uma caminhada, um passo, depois outro. O amor estava acontecendo ali, na poeira, no cansaço, no calor. E enquanto o templo permanecia distante, o verdadeiro culto acontecia na estrada. Sem cânticos, sem plateia, sem altares. Apenas um coração que decidiu obedecer à voz silenciosa de Deus. O samaritano ergueu os olhos. Ao longe, o caminho seguia curvando entre as montanhas. Ainda era longo. Mas, naquele instante, a estrada de Jerusalém a Jericó nunca mais seria a mesma. Porque o desprezado havia parado e o amor havia começado a andar. O caminho se alongava sob o sol poente. O samaritano andava devagar, guiando o animal com cuidado. O homem ferido estava apoiado sobre o lombo, respirando com dificuldade. O corpo balançava a cada passo, e o samaritano mantinha uma das mãos firmes nas rédeas e a outra pronta para segurar o caído, caso ele escorregasse. O suor escorria pelo rosto. O vento trazia poeira e o som distante de cigarras. O deserto parecia infinito, mas ele não desistiu. Cada metro percorrido era um ato de fé, não dita, mas vivida. Quando as primeiras luzes começaram a surgir à distância, o samaritano reconheceu o abrigo. Uma pequena hospedaria à beira da estrada. As paredes de barro refletiam o brilho alaranjado do pôr do sol. Era simples, mas bastava. Ele respirou aliviado. Ao chegar, parou o animal diante da porta. O dono do lugar veio ver o que acontecia, fazendo perguntas rápidas, surpreso com a cena. Mas o samaritano não respondeu. Não havia tempo para explicações. Desceu rápido, ergueu o homem ferido com esforço e o carregou nos braços. O peso era grande, o corpo frágil, mas ele o sustentou como quem carrega algo precioso. Entrou e o deitou em uma cama improvisada. O ar cheirava a fumaça e pão recém-assado. A luz da lamparina tremia nas paredes, lançando sombras suaves. O samaritano pediu água. Com um pano limpo, molhou os lábios do ferido e limpou novamente as feridas. Depois, trocou as faixas, reaplicou o azeite e o vinho e ficou ali, observando a respiração lenta do homem. O tempo passava devagar. A chama da lamparina dançava. Do lado de fora, o vento batia contra a madeira das janelas. Dentro, o silêncio era quase sagrado. A noite foi longa. De tempos em tempos, o ferido gemia e o samaritano se levantava para ajeitar as cobertas, molhar a testa, oferecer um gole de água. O corpo cansado pedia descanso, mas o coração não deixava. A compaixão o mantinha desperto. E naquela pequena hospedaria, a fé tomava forma em gestos, simples, mas cheios de eternidade. Enquanto todos dormiam, ele ainda estava ali, sentado ao lado da cama, vigiando, o olhar cansado, mas sereno. Nenhuma palavra, nenhuma pregação, apenas presença. O tipo de amor que não faz barulho, mas muda o mundo. Quando o primeiro raio de sol atravessou a fresta da porta, o samaritano se levantou. O homem ferido dormia em paz. O pior havia passado. O viajante pegou o alforge, tirou dele 2 moedas de prata e chamou o dono da hospedaria. Colocou as moedas sobre a mesa e disse: "Cuide dele. Se gastar mais, eu pago na volta." A voz era calma, firme. Não havia orgulho, nem pressa. Apenas a serenidade de quem sabe que o amor verdadeiro termina o que começa. O hospedeiro concordou com um leve aceno de cabeça, impressionado. O samaritano olhou mais uma vez para o homem deitado. Sorriu de leve, ajeitou a manta sobre o corpo e saiu.
Do lado de fora, o sol subia, iluminando o mesmo caminho onde tudo começou. Mas agora, aquela estrada não era mais só pedra e poeira, era testemunha. Porque ali, em meio à rotina de um dia comum, o amor havia passado e escolhido ficar. A história havia terminado. O samaritano se afastava na estrada e o homem ferido ficava em segurança. Jesus acabara de contar uma das parábolas mais profundas e desafiadoras que alguém poderia ouvir. Por um instante, ninguém falou nada. O som da narrativa parecia ainda pairar no ar, até que, lentamente, todos voltaram ao presente. A multidão estava em silêncio, os olhos voltados para Jesus. Ele permanecia ali, sereno, observando cada rosto, cada expressão. Porque aquela história não havia sido contada apenas para emocionar, mas para confrontar o coração. O mestre da lei, que fizera a pergunta, ainda estava ali. Queria saber o que era preciso fazer para herdar a vida eterna. Mas agora, parecia que a própria resposta o observava de volta. Jesus manteve o olhar firme e perguntou: qual desses três foi o próximo do homem ferido? O mestre respirou fundo. Os lábios se moveram, hesitantes. Ele sabia a resposta, mas a palavra custava a sair, porque admitir significava se despir do orgulho, deixar cair as paredes que o separavam do outro. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu-lhe enfim. Por um instante, ninguém se mexeu. O som do vento passando entre as folhas parecia mais alto que o respirar das pessoas. Jesus manteve o olhar sereno. Depois disse apenas: vá e faça o mesmo. Silêncio. Não havia gritos, nem aplausos, nem murmúrios. A lição estava completa. Excelente direção, Roberto, e muito coerente com o espírito dessa parábola. O eixo da história é exatamente a diferença entre saber e agir, entre conhecer a lei e colocá-la em prática. Podemos reformular o bloco 6 para que a reflexão final gire em torno disso, mostrando que o verdadeiro amor não está no discurso, mas nas atitudes. Que fé e compaixão se medem pelo que fazemos quando ninguém está olhando. Aqui está a nova versão do bloco 6, o eco do caminho, com esse foco. O vento soprou leve sobre o lugar. A multidão começava a se dispersar, mas o silêncio ainda pesava. Aquele tipo de silêncio que vem quando a verdade encontra o coração. Naquela estrada de Jerusalém a Jericó, Jesus havia mostrado algo que ninguém podia negar: que a fé que não age é apenas palavra, e que o amor de Deus se revela, não nas orações mais bonitas, mas nos gestos que fazemos quando ninguém está vendo. Porque não foi o religioso quem agradou a Deus, foi o estrangeiro que decidiu agir. Enquanto muitos sabiam o que era certo, só um fez o que era necessário. E desde aquele dia, a estrada da compaixão continua aberta. Cada pessoa ferida é um convite para quem passa por ela. O amor verdadeiro não é medido pelas intenções, mas pelas atitudes. É no fazer que a fé se torna viva. E na próxima história, veremos o que acontece quando o pecado de uma cidade inteira chega ao limite e Deus envia 2 anjos para resgatar uma família antes que o fogo caia do céu, a destruição de Sodoma e Gomorra. Agora, eu quero saber de você. Qual parte desta história mais te tocou? A religiosidade que passou de longe ou a ação simples de quem parou? Escreva nos comentários. Quero ler a sua visão. E não se esqueça de se inscrever e compartilhar esta história com alguém que precisa lembrar que amor é atitude. Que o Deus que moveu o coração do samaritano mova também o seu, para transformar compaixão em ação. Nos encontramos na próxima história. Que o Senhor caminhe contigo.